Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje temos o caso de Cody Johnson e Jordan Graham. Este é outro daqueles casos que me pediram muito pela incrível situação, como devem ter visto no título. Que, a propósito, este caso já está resolvido e também tem uma resolução em termos de julgamentos, em termos de condenações, tudo isso. Ele era Cody Lee Johnson, nascido em 8 de abril de 1988, na Califórnia, Estados Unidos. Cody nasceu na cidade de San José, na Califórnia. Lá, ele vivia com Sherry Johnson, que o criou como mãe solteira. Ele não tinha irmãos, então praticamente sua única família era sua mãe, com quem desenvolveu uma relação muito próxima. Cody a amava muito. Desde muito cedo, Sherry decidiu que o melhor para eles seria se mudar para uma cidade menor e mais tranquila. O destino escolhido foi a cidade de Kalispell, em Montana, uma cidade turística cujas principais atrações são o lago Flathead e o Glacier National Park, uma área montanhosa cheia de belas paisagens e rotas para explorar. Lá, Cody cresceu e passou a maior parte de sua vida sem nenhum problema. De fato, ele gostava muito da natureza, então era o lugar perfeito para viver. Ao chegar à adolescência, Cody começou a desenvolver o que seria uma de suas grandes paixões: os carros. Particularmente, ele se sentia atraído por carros comuns, modificados para correr em corridas. Ele gostava de toda a ideia de ir rápido por lugares com seus amigos. Então, pouco a pouco e por conta própria, ele foi aprendendo algumas coisas sobre mecânica e começou a consertar carros para amigos e conhecidos. Ele também gostava muito de armas. É justamente por esses gostos que ele fez vários conhecidos que gostavam das mesmas coisas. Diziam que Cody era uma pessoa muito divertida, alguém extrovertido que adorava falar. Após o ensino médio, seguiu trabalhando como autônomo com carros. Ele teve seu próprio negócio por um tempo, mas depois dos 20, conseguiu um trabalho melhor e mais estável em uma empresa chamada Nomad Global Communication Services, onde também trabalhava seu tio e muitos de seus amigos. Portanto, também era agradável para ele. Embora nunca tenha abandonado seu hobby por carros. Pode-se dizer que até então tudo ia bem na vida de Cody. Ele tinha um bom emprego, fazia todas as coisas que gostava, vivia em uma cidade bonita e tranquila. Tudo parecia perfeito, mas há muito tempo ele queria conhecer uma garota para se casar e formar uma família. Ele dizia à sua mãe e amigos que queria encontrar uma garota da igreja, já que ele ocasionalmente assistia à missa aos domingos. Ele queria que ela tivesse as mesmas crenças que ele, que compartilhasse seu desejo de ter filhos. E foi assim que, em outubro de 2011, ele conheceu Jordan Graham, a outra protagonista desta história. Na verdade, eles já haviam se cruzado em algumas ocasiões antes, pois ambos frequentavam as atividades da igreja, mas nunca interagiram entre si. Eles se conheceram formalmente em uma festa de Halloween, no dia 31 de outubro daquele ano. Mas quem era essa garota? Jordan Graham nasceu em agosto de 1991 em Montana, tem um irmão mais novo e seus pais eram devotos ortodoxos da Igreja Batista. O que era perfeito, já que ele queria justamente essa garota que estivesse na igreja e tivesse a mesma fé. Ela passou quase literalmente toda a sua vida na igreja. Todas as suas amizades, atividades e interesses estavam, de alguma forma ou de outra, relacionados a esse lugar. Apesar de viver em uma casa cheia de regras e tradições, Jordan viveu uma vida relativamente normal. Além disso, era babá e gostava do trabalho, além de estar interessada na ideia de ter filhos. Ela amava cuidar de crianças, assim como Cody. Foi então que, depois de se conhecerem e saírem em alguns encontros, começaram um relacionamento. Suas personalidades eram bastante diferentes, e isso era notável. Cody era uma pessoa extrovertida, carismática e com muita confiança em si mesmo. Ele também era muito gentil e caridoso com os outros, estava disposto a fazer qualquer coisa pelas pessoas que amava. Por outro lado, Jordan era muito tímida e introvertida. Ela tinha dificuldade em socializar e, fora das atividades da igreja, não fazia muito. Jordan não estava muito animada para conhecer Cody desde o começo. Ela não estava animada com a ideia de sair com ele.
E uma das coisas que ela queria era que seu futuro marido se interessasse muito pela igreja. É por isso, para agradá-la, que Cody começa a ir à igreja cada vez mais e se envolve indo à missa todos os domingos e participando de todas as atividades que a igreja organizava. Devo mencionar que, para todos, Jordan parecia uma pessoa absolutamente normal. As pessoas geralmente não olhavam para ela pensando que havia algo errado. De maneira nenhuma, na verdade, todo o contrário. Pensavam que ela era um pouco tímida, mas nada além disso. Portanto, a frieza dela, após os eventos, também foi surpreendente. Jordan e Cody, então, se tornam um casal oficialmente em novembro de 2011, apesar de todas as diferenças que tinham. Após poucos meses de relacionamento, Cody estava convencido de que Jordan era a garota que ele estava procurando e já estava muito certo de que queria se casar com ela. Ele estava economizando seus salários para poder dar a ela aquele anel de noivado? O relacionamento que eles tinham era atípico devido à personalidade tímida de Jordan. Os amigos do casal contaram que nunca os viram se beijar em público, nem mesmo de mãos dadas. Ou pelo menos era isso que eles interpretavam, que era porque ela era tímida, na verdade era mais porque ela realmente não gostava muito, por assim dizer. Cody Jordan também disse a Cody que ela praticava o celibato e a castidade, ou seja, que ela não teria relações sexuais com ele. Mesmo após o casamento, Cody não se incomodava com isso. Assim, depois de pouco mais de um ano de relacionamento, em dezembro de 2012, Cody propõe casamento a Jordan. Ela concorda, mesmo não estando muito animada com a ideia. Era evidente para todos que Jordan não estava muito feliz com a ideia de ter Cody por perto. Já em seu relacionamento, podia-se notar como ela não gostava muito, mas em relação ao casamento era ainda pior. Sim, ela estava contente com a ideia de se casar, mais pela ideia da festa e de ter seus amigos lá. Mas quando pensava um pouco mais em ter que viver com Cody, sua atitude mudava. Como eu disse, Jordan aceitou de qualquer maneira, e a data do casamento foi marcada para 29 de junho de 2013. Cody, por sua vez, estava super entusiasmado em se casar e construir uma família. Ele queria o pacote completo e adorava a ideia de estar com Jordan. Jordan, por outro lado, gostou mais da ideia de planejar a festa. Ela adorava essa parte. Junto com sua melhor amiga, e Cody fez todo o processo de organizar a cerimônia de casamento. E qual era a parte favorita dela de tudo isso? Chegamos então ao dia do casamento. A cerimônia ocorreu sem nenhum problema, embora alguns tenham notado uma atitude um pouco estranha por parte de Jordan durante o processo de casamento. Principalmente no momento de dizer o sim no altar, onde se pode observar que ela está o tempo todo olhando para o lado, sem fazer contato visual com Cody. Seus amigos entenderam por isso que ela estava realmente muito nervosa, estava tímida. Ela não gostava de estar rodeada de tanta gente, mas na verdade era que ela não gostava muito do Cody. Depois disso, o resto da festa ocorreu normalmente. Dançaram, comeram e tudo o que é típico de um casamento. No entanto, um detalhe um tanto estranho, um pouco perturbador, é que eles tinham sua própria música feita para a cerimônia. E é interessante no mínimo. A compositora Elizabeth Shee fez uma música personalizada para eles, que ela agora descreve como arrepiante. A música Eres Mio tinha frases como "Todos querem um lugar seguro para cair e você é o meu. Você me ajudou a subir mais alto para ter uma vista melhor. Você é o meu lugar seguro para cair, nunca me deixe ir." Claramente, são frases bastante genéricas para se colocar em um casamento. Mas lembremos que o crime aconteceu 8 dias após o casamento. E a música ainda estava viva na memória dos presentes. O que é certo é que a artista teve que trabalhar com Jordan para fazer a música, então ela estava muito ciente do que eles estavam escrevendo. Por outro lado, Jordan parecia muito contente, estava feliz pelo seu casamento. Ou talvez pelo que isso implicava, como o casamento e a nova casa. O problema, então, é que a música, que deveria ser um momento especial para o casal, acabou sendo premonitória. Depois de terminada a festa, Cody e Jordan foram para a lua de mel. Chegaram ao quarto onde supostamente consumariam o casamento, mas aparentemente isso não aconteceu.
Parece que Jordan ainda não estava muito convencida sobre ter relações com seu marido. O que, para ele, estava bem naquele dia, porque ela havia dado uma desculpa. Ela lhe disse que estava menstruada e que, portanto, não podia, não por não querer, mas por não poder. Então, naquela primeira noite, nada aconteceu e nos dias seguintes também não. No dia seguinte, Jordan enviou mensagens para sua dama de honra, Kimberly Martinez, expressando sérias dúvidas se casar tinha sido a decisão correta. E nos dias seguintes, continuou trocando mensagens com sua amiga sobre isso. A situação para ela havia se tornado muito real. Ela não queria estar lá nem saber sobre o assunto. E ela não pensou que aquele dia chegaria. Depois de apenas uma noite, ela decidiu deixar a lua de mel e se mudar para sua nova casa, lugar onde já estaria convivendo com Cody. Cody e Jordan tinham naquele momento 25 e 21 anos, respectivamente. Já estavam vivendo juntos e Cody queria ter uma família. É neste contexto, uma semana depois de se casarem e já convivendo, que passamos para o dia dos acontecimentos. O 7 de julho de 2013 foi um dia normal, como qualquer outro. O casal, que ainda eram recém-casados, foram à igreja para ver seus amigos e participar, como era de costume. Naquele dia, Cody havia combinado de sair com outros amigos, mas decidiu cancelar para assistir ao serviço de domingo com sua nova esposa. As pessoas próximas a eles não percebiam nenhum tipo de briga, nada fora do comum. Mais tarde, por volta das 8 da noite, Cody, Jordan e seu grupo de amigos vão jantar. Cody e Jordan os deixam no restaurante Dairy Queen e seguem para casa. Esta seria a última vez que este grupo de amigos veria Cody vivo. Depois dessa ocasião, Cody nunca mais voltou. A primeira pessoa a notar a ausência de Cody foi seu chefe e amigo, Cameron Fredrickson. Ele percebeu quando notou que Cody não apareceu para trabalhar. Isso era algo totalmente fora do comum, já que Cody nunca havia faltado ao trabalho sem dar aviso. Depois de algumas horas, Cameron começou a enviar mensagens e a ligar para Cody, mas não havia resposta. Perguntou se alguém sabia algo sobre ele, mas ninguém tinha informações. É então que à tarde ele liga para a esposa. Ainda é para a esposa, Jordan, para perguntar sobre Cody. Ela o informou sobre o que vinha dizendo a todos que perguntavam. Que eles tinham brigado e que ele foi embora com alguns amigos. Ou amigos de carros, como ela chamava, referindo-se aos amigos que compartilhavam o interesse por carros com ele e que desde aquele momento ele não havia retornado. Para Cameron, toda essa história que Jordan contava não a convencia totalmente, já que não era algo habitual de Cody fazer esse tipo de coisas. Cameron decidiu ir diretamente para a casa porque toda a situação lhe dava uma má vibração, como se algo tivesse acontecido. Então, ela chega em casa e encontra na garagem a única coisa preocupante em todo o local: o telefone de Cody. Não havia sinais de que alguém tivesse entrado para roubar? No local, apenas o telefone de Cody estava intacto, como se nada tivesse ali acontecido. No dia seguinte, Cody faltou ao trabalho novamente. Dessa vez, Cameron decidiu avisar a polícia junto com o telefone de Cody. A preocupação com o desaparecimento de Cody já tinha alcançado a maioria de seus entes queridos. Todos pareciam preocupados com ele, todos exceto Jordan. Primeiro de tudo, ela não havia chamado a polícia, e só depois que Cameron fez as ligações, ela enviou mensagens para um amigo para ver se sabia algo sobre seu marido. A atitude era, claro, estranha. Várias testemunhas contam que naquela noite todos se reuniram na casa de Cody para organizar a busca, e que Jordan estava sozinha, sentada, olhando para o seu telefone, como se não se importasse com o que estava acontecendo. Ela não parecia triste, simplesmente não reagia ao desaparecimento do marido, como se ele não tivesse ido embora, como se ela não tivesse marido. Depois de um tempo, ela ficou muito nervosa e irritada porque todos estavam em sua casa. E num ataque de raiva, acabou jogando sua aliança contra a parede. Indubitavelmente, todos estavam surpresos com a atitude de Jordan. Pensaram que nessa situação ele gostaria de ajuda para procurar Cody, mas não parece ser o caso, pelo contrário. É então que, apesar desse comportamento, os familiares e amigos de Cody começam a procurá-lo. Eles distribuem panfletos por toda parte. Começam a procurá-lo fisicamente pela área, mas não encontram nada. A polícia levou o caso muito a sério desde o início,
o que é um pouco diferente do que costumamos ver no canal. Para o dia 9 de junho, ou seja, o dia seguinte ao desaparecimento de Cody, eles já estavam interrogando pessoas, incluindo Jordan. Jordan foi interrogada diversas vezes durante este período, pois surgiam cada vez mais e mais dúvidas, mais e mais suspeitas sobre ela. Jordan, neste ponto, havia mudado um pouco a situação. Ela dizia que depois de jantar com seus amigos, Cody recebeu uma ligação em seu telefone que o deixou irritado. Deu-lhe um espaço para que se acalmasse e depois de um tempo percebeu que havia deixado algo no seu trabalho, então foi buscar. Ela contou aos investigadores que ao buscar suas coisas recebeu uma mensagem de Cody avisando que ficaria com os amigos. No entanto, ela também diz que a última vez que o viu foi em um carro do lado de fora da casa, prestes a sair por volta das 10 da noite. Ela também diz que viu Cody indo embora, mas não tinha certeza para onde nem com quem. Ela disse que olhou dentro do carro e parecia que ele estava com amigos. Mas amigos de Jordan que ela nunca tinha visto, mas pessoas de fora da cidade que de qualquer forma ninguém mais parecia conhecer. Em suas declarações notavam-se várias inconsistências. Havia coisas que ela não sabia responder, mudava ou confundia os fatos do dia do desaparecimento. Ela não achou estranho, pois ele costumava agir assim. Isso de sair com os amigos para testar carros, dar voltas. O estranho foi quando ele nunca mais voltou. Também perguntaram por que ela nunca denunciou à polícia. Ela disse que não fez isso porque pensou que Cody ficaria bravo se ela fizesse e que ele voltaria. Em um momento, ou em algumas horas, ou em algum momento. Os investigadores tinham sérias suspeitas, mas não tinham nenhuma prova de que ela tinha algo a ver, então tiveram que deixá-la livre. A mãe de Cody solicitou os registros telefônicos para verificar a ligação que Jordan disse que seu marido havia recebido. Então eles revisaram e encontraram uma ligação mais ou menos na hora que Jordan havia informado. O problema é que esta veio de um homem chamado José, que estava em outra cidade e que não tinha nada a ver com uma ligação preocupante. Ele explicou à polícia que estavam falando sobre uma ferramenta que haviam emprestado entre eles e que ele havia encontrado, mas que não havia nenhum problema, que não era uma situação para se irritar e que de forma alguma era a situação. Claro que ele poderia estar mentindo, mas de qualquer forma, seria um pouco estranho que naquela mesma noite, apenas algumas horas após a ligação, esse tal José tivesse ido até lá para matá-lo ou fazê-lo desaparecer, já que eles estavam em Montana e José estava em Washington. São muitas horas de viagem, mas além disso, José estava no hospital com sua esposa tendo um bebê, então definitivamente não. Ele não poderia ter nada a ver, pelo menos não fisicamente. No dia seguinte, 10 de julho, Jordan recebe um e-mail que dizia o seguinte: "Meu nome é Tony. Já não há problema em procurar Cody. Ele se foi? Vi seu tweet e pensei em te enviar um e-mail." Ele veio com alguns amigos e se encontrou comigo no domingo à noite em Columbia Falls. Ele disse que precisava passar um tempo e passear com seus amigos. 3 dos rapazes voltaram dizendo que tinham ido passear na floresta em algum lugar. E Cody saiu do carro e foi fazer uma pequena caminhada. Vocês têm certeza que ele caiu e está morto, Jordan? Não sei quem eram os rapazes, mas eles se foram. Então cancele o relatório de pessoas desaparecidas. Tenho certeza que o Cody partiu. Assinado por Tony S. O e-mail claramente dizia que Cody havia caído na montanha e que deveriam parar de procurá-lo. Também tinha algumas coisas um pouco estranhas. Não dizia quem exatamente o havia levado e com quem estava. Se alguém tentou ajudá-lo, não dizia absolutamente nada. E a assinatura também era um pouco suspeita, todo o e-mail era suspeito. Obviamente, este e-mail era falso. Jordan o havia enviado para si mesma de uma conta que ela havia que ela havia criado. Mas ela acreditou que assim poderia enganar os outros e interromper a busca de alguma maneira. Começou a mostrar este e-mail para suas amigas e familiares, mas não parecia incomodada, irritada, nada. Não parecia impressioná-la nem um pouco, mesmo que uma pessoa estivesse confessando que seu marido estava morto. Foram suas amigas que a incentivaram a tratar isso com mais seriedade e a levar para a polícia. Porém, ao invés de enganar, só gerava mais dúvidas. Ninguém conhecia esse tal Tony. Além disso, ninguém podia nem verificar se o que ele dizia era verdade.
A única que parecia aceitá-lo e acreditar nele era ela, gerando ainda mais suspeitas, porque afinal de contas ela estava muito tranquila. Ela havia mostrado o e-mail, fez todo mundo se preocupar, mas estava muito bem. O e-mail, como eu disse, estava assinado como Tony S., então eles procuraram alguém com esse nome. Acontece que Cody tinha um amigo chamado Tony, cujo sobrenome também começava com S, mas ele não sabia nada sobre o paradeiro desse homem. Além disso, ele, embora o conhecesse e se vissem de vez em quando, não trabalhavam juntos, não tinham atividades juntas. Ele não o via há um bom tempo e não tinha ideia do que estavam falando. Não, a caixa de e-mail dele não era essa. Ele nunca havia criado um e-mail como esse nem nada parecido. Ele não havia enviado isso, mas claramente alguém queria que a polícia pensasse que sim. Dias depois, grupos de busca com familiares e amigos de Cody foram organizados. O primeiro lugar para onde foram foi o Parque Nacional Glacier. Conforme dizia o e-mail, enquanto todos se esforçavam ao máximo na busca, Jordan parecia desinteressado. Ele se desculpava dizendo: "Eu não acho que está aqui." Como ele saberia? Uma pessoa normal não saberia. Finalmente, no dia seguinte, Jordan disse que teve uma revelação e que sabia onde estava o corpo. Eles tinham que ir a um dos lugares mais altos, onde havia um estacionamento. E começava uma caminhada pelo lado da montanha. Uma caminhada muito perigosa, na qual, se você pisar errado, cai. Parece que Jordan e Cody sempre iam lá de acordo com o que ela dizia, de volta de acordo com o que ela dizia. Jordan passou pelo caminho como se não fosse nada difícil. Chegou até uma certa área, olhou para baixo e disse: "Oh, acho que está aqui." Olhou novamente e confirmou que era ele. Quero que fique claro que realmente não se via nada, havia algo abaixo, mas era muito difícil dizer o quê. Além disso, estamos falando de uma montanha com muitos caminhos, lugares nos quais ele poderia ter caído. E justo ela vai, chega até aquele exato lugar e, em uma zona onde não se vê nada, ela o encontra, sozinha. O estranho é que se ela não queria que soubessem onde ela estava, ela poderia não ter dito nada. Que nenhum deles teria pensado em procurar lá. Ninguém no grupo tinha ideia deste caminho, ninguém sabia como percorrê-lo e ninguém via o corpo. Sim, estava lá, é verdade que estava lá, mas eles viam uma mancha, porque realmente não se podia confirmar de longe. Incrédulos com o que viram, todos chamaram imediatamente a polícia para resgatar o corpo. O grupo se questionava como Jordan sabia o local exato do corpo. Ela continuava sustentando que teve uma revelação mística e que o Espírito Santo a havia guiado. O estranho era que encontrar o corpo do seu marido morto não a fez derramar uma única lágrima. Todos estavam devastados ao verem seu amigo e parente morto ali. E ela estava como bem, pronto, terminado, resolvido, perfeito, já podemos ir para casa. Foi bastante complicado para a polícia recuperar o corpo, já que ele estava em um lugar de muito difícil acesso. Como eu digo, não foi fácil confirmar que havia um corpo, porque não se via nada. Alguém desceu um pouco, preso por uma corda, para poder verificar que havia uma pessoa lá. Porém, para resgatá-lo, foi necessária uma operação completamente diferente. Eles tiveram que retirá-lo com um helicóptero. Eu digo novamente, se eu não os tivesse levado lá, eles nunca poderiam tê-la culpado pelo crime. O corpo apresentava lesões terríveis. Imagine que foi como cair de um 20º andar, sem necessidade de detalhes. Os investigadores comparavam as lesões com as provocadas por um acidente de trânsito sem usar cinto de segurança. Tinha fraturas em todas as partes possíveis do corpo e... a cena era terrível. Além disso, perto do corpo havia um pedaço de tecido que seria importante para determinar o que havia acontecido. Como eu disse, Jordan acreditava que poderia se safar, que levariam tudo isso como se fosse um acidente. Mas longe disso, com a morte de Cody confirmada, os investigadores tinham quase tudo o que era necessário para prendê-la. Não apenas o pedaço de tecido estava lá, o e-mail estranho de um amigo que tal amigo nunca havia enviado. Mas os amigos de Cody estavam muito estranhados porque ele tinha medo de alturas. Ele nunca teria estado em um lugar como aquele. Nunca. Então, enquanto esperavam as evidências telefônicas
e as informações que o Google tinha para lhes dar em relação aos e-mails, que Kimberly Martinez entra em cena, a amiga para quem Jordan estava contando tudo. Ela tinha motivos para suspeitar do envolvimento de Jordan no caso. Havia alguns detalhes muito preocupantes. Jordan estava dizendo a ela por mensagem que chorou todo o tempo em que esteve casada e que gostaria que alguém tivesse perguntado o que ela queria. O que ela queria dizer era que, na verdade, não só não queria estar no casamento, como também havia sido tecnicamente obrigada a estar lá, por suas crenças, por sua família, pelas pessoas em geral, que esperavam que ela dissesse sim à ideia do casamento. Ademais, foram 8 dias, vale lembrar. Ela havia dito a Cody que estava menstruada, mas, claro, essa desculpa só duraria 1 semana. As mensagens de Kimberly, logo antes de Cody desaparecer, também trouxeram algo inesperado. Jordan contou que seu marido a havia agarrado e que se havia irritado, gritando em seu rosto. Ela disse que seu marido se irritava rápido. Uma dessas noites, Jordan disse a Kimberly que finalmente iria contar a Cody como se sentia sobre o assunto de ter relações. Mas para ficar alerta, porque ela realmente acreditava que ele iria reagir mal e faria algo com ela. No dia 7 de julho, ela foi à casa de Kimberly e disse que Cody havia reagido mal quando ela mencionou não querer ter relações sexuais e, consequentemente, filhos, naquele momento, e que ela havia decidido sair de casa para deixá-lo sozinho por um tempo. É assim, com o relato da melhor amiga, que no dia 9 de setembro daquele ano, Jordan Graham é detida pelo homicídio em 2º grau de seu marido, Cody Johnson. Vamos então ver os fatos como tal, com os depoimentos de Jordan Graham, entre outros, e as investigações policiais. Mas justamente porque Jordan está relatando a maior parte disso, pode ser que não seja 100% verídico. Era domingo, 7 de julho de 2013. Cody e Jordan estavam casados apenas 1 semana. Foram juntos à igreja, como de costume, naquele domingo, e depois conversaram com alguns amigos. Enquanto isso, Jordan continuava enviando mensagens para sua amiga Kimberly sobre sua preocupação com o casamento. Finalmente, ela decidiu que naquele dia falaria com Cody sobre o que estava acontecendo. Quando chegaram em casa naquela tarde, Jordan contou a ele sobre suas dúvidas e medos. A discussão foi aumentando aos poucos, e para tentar acalmar um pouco a situação, decidiram sair para dar um passeio de carro. Por volta das 9 da noite, eles chegam ao Parque Nacional Glacier e começam a seguir pelas rotas. Porém, em certo ponto, eles deixam as vias principais e adentram áreas muito perigosas. De acordo com o testemunho de Jordan, eles estavam neste caminho, onde depois o encontram. Quando começam a discutir novamente, Cody começa a empurrá-la e a segurá-la pelo braço. Depois disso, ela disse para ele soltá-la, Cody a soltou e se virou. Foi nesse instante que ela aproveitou para empurrá-lo de um penhasco, fazendo-o cair de uma altura de aproximadamente 60 metros. Jordan saiu imediatamente do local e, ao chegar em casa, começou a contar para seus amigos e familiares sobre a grande discussão que teve com Cody. Depois disso, ele partiu com os amigos e jamais retornou. O problema com isso é que na cena foi encontrado um pedaço de tecido, então, na verdade, os investigadores acreditavam que não tinha sido assim, mas que ela o tinha levado até este lugar, com promessas de fazer coisas, ou de um passeio romântico ou algo assim. As evidências da promotoria eram esmagadoras. Não foi muito difícil descobrir que o e-mail que Tony havia enviado foi enviado da casa dos pais de Jordan. Eles também tinham todas as inconsistências nas declarações dela. Mas uma das provas mais importantes era um vídeo na câmera de segurança na entrada do Glacier Park, onde se pode ver claramente como ambos entram em um carro no parque à noite. Outra das evidências que tinham para garantir que Jordan esteve lá, com Cody naquela noite, eram os registros das antenas de celulares. A promotoria, então, dizia que Jordan havia levado seu marido de maneira premeditada ao local. Esta era a parte importante para demonstrar que ela o havia enganado para que ele vendasse os olhos e então o levou perto do penhasco para jogá-lo. Isso foi reforçado pela quantidade de mensagens que ela enviou à amiga com dúvidas sobre seu casamento. Claramente, ter planejado isso daria a Jordan uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de nunca sair. Com tudo isso dito, então, o julgamento começou em dezembro de 2013 e parecia que Jordan tentaria defender sua inocência. Mas 3 dias após o início do julgamento e após a declaração da promotoria,
Com tudo o que disse anteriormente, Jordan acabou se declarando culpado pelas acusações de homicídio em segundo grau, não em primeiro grau, mas o segundo. Ele não tinha planejado, mas estava admitindo que cometeu o homicídio. Então, eles não podiam culpá-la por ter planejado algo que não poderiam fazer de qualquer maneira, porque a única prova real que eles tinham de que ela poderia ter planejado era o pedaço de tecido que talvez ela tivesse usado para cobrir os olhos dele. E eles também não poderiam adicionar às acusações o fato de ela mentir para a polícia com diferentes depoimentos do que realmente aconteceu. Por essas coisas, e porque ela admitiu ser culpada, foi condenada a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Embora o caso esteja resolvido porque ela foi condenada porque ela admitiu que realmente fez isso. Os motivos que levaram Jordan a fazer isso ainda são desconhecidos, pois não sabemos se ela está mentindo. Em parte de sua declaração, ela disse que brigaram e por isso o jogou, mas não sabemos ao certo. Também há dúvida se Jordan premeditou o homicídio. Isso nunca ficou claro, pois se fosse assim, as acusações seriam outras, como homicídio em primeiro grau, e ela poderia receber uma sentença de prisão perpétua. Mas, como eu disse, não há provas de que ela realmente fez isso de maneira planejada. Por minha parte, ainda não entendo por que ela simplesmente não se calou e fingiu preocupação. Talvez seja porque em algum momento ela queria que o caso fosse deixado de lado. E ela acreditava que, se o encontrassem, diriam que foi um acidente, que ele simplesmente caiu. Mas com tudo o que ela já havia feito, e com essa atitude de não sentir a menor falta dele, deixava muitas dúvidas. Ela realmente pensou que a polícia iria parar a investigação se o encontrassem e se ela escrevesse aquele e-mail em nome de algum amigo que ninguém conhecia? Sendo realista, ela jogou o marido em um lugar onde nunca o encontrariam. Que se passassem turistas, pessoas que passavam por aquela área, pessoas que percorriam esse caminho montanhoso. Podiam olhar lá embaixo onde estava o corpo, mas não iriam perceber que era um corpo. Quanto à questão de por que ele poderia ter feito isso, poderia ter sido claramente pelo que ela diz. Ela o empurrou porque sua vida estava em perigo, ele estava sendo muito brusco, agarrando-a e jogando-a. Mas também poderia ter sido simplesmente porque ela não queria estar casada e porque não queria ter relações, e este homem estava esperando tudo isso dela. Também pode ser porque simplesmente ela não gostava dele, e a pressão de sua família, a pressão de estar em uma religião que a obrigava a se casar, pode ter sido demais. O que é certo é que o casamento foi contra a sua vontade. Que mesmo que ela tenha dito sim, pode ter dito sim, apenas por causa da pressão. E que realmente ela não queria se casar, disso estamos certos. Também pode ter acontecido que, ao ver como a semana de menstruação estava terminando, essa mentira que ela havia contado ao marido, ela percebeu que não poderia mentir mais e que não poderia mais prolongar a situação, e então decidiu que era melhor matá-lo. Claramente não, má decisão, má ideia em geral, mas isso poderia ter acontecido? Quanto ao tema de que Cody era volátil quando se irritava, quanto ao tema de que ele era um pouco agressivo. Nunca vamos saber, porque nenhum ex-parceiro disse nada a respeito disso, e a única pessoa que sabia era a amiga do lado de Jordan. Então, muitas dúvidas permanecem. O problema é que se um dia ela contar a verdade, não saberemos se é realmente a verdade ou se está mentindo de novo. A realidade é que havia um pedaço de tecido na cena, que não seria explicado de nenhuma outra maneira, a menos que fosse para bloquear a visão do marido, o que significaria que estava planejado. Mas enfim, se vocês tiverem alguma outra possibilidade, deixem-me saber nos comentários abaixo. Quero saber o que vocês pensam sobre este caso e o que pensam sobre todas as possibilidades de razões de como ocorreu o homicídio. Contem-me, digam-me o que pensam. Então, aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através dessas plataformas. É isso. Confira o novo vídeo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus.